Olá, pessoal! Agora nós vamos falar sobre o músculo esquelético, a contração e o relaxamento. O nosso grupo é formado por Ana Priscila, Gabriela, Larissa, Magnólia, Maria Letícia, Raíssa e Tamires Bianca. Primeiramente, vamos entender um pouquinho sobre o músculo esquelético. Bom, gente, os músculos, eles são formados por tecido muscular. E existem três tipos de tecido muscular: o estriado esquelético, o estriado cardíaco e o não estriado. O estriado esquelético é o tipo que recobre o esqueleto, que está ligado aos ossos, como vocês podem ver aqui nessa primeira imagem. E aí dá justamente o nome. Além disso, eles são feixes de fibras contráteis que vão estar organizados de um modo padrão, regular, que quando são observados em microscópios parecem listras, como vocês podem ver aqui nessa segunda imagem. Daí o nome listrado ou estriado. Bom, gente, em relação a essas fibras, elas vão conter miofibrilas. E essas miofibrilas são justamente o conjunto das proteínas contráteis miosina e actina. Bom, em relação à função do músculo esquelético, ela está diretamente relacionada com a postura, com a movimentação, com a locomoção, e enfim. E essa movimentação está justamente ligada à contração e ao relaxamento dos músculos. A contração vai diminuir o tamanho do músculo e o relaxamento vai aumentar o tamanho do músculo. E tudo isso vai ocorrer de forma voluntária, justamente porque vai ocorrer de acordo com a vontade do indivíduo. E, por fim, é importante destacar também que vai ter uma influência dos exercícios físicos, a prática de atividades físicas, ela vai influenciar tanto no aumento dos músculos, como no mantimento do tamanho, enfim. E os hormônios de crescimento e testosterona também vão influenciar tanto no crescimento dos músculos quando o indivíduo é uma criança, quanto no mantimento do tamanho quando ele já está na fase adulta. Agora vamos falar das enzimas. A actina é uma proteína citosólica que forma os microfilamentos. Sendo a principal proteína que constitui os filamentos finos das proteínas celulares. Ela se divide em monômeros de actina G, que se apresenta em meio de menor fosse-iônica, e actina F, que se apresenta em meio de maior fosse-iônica. Com a elevação da fosse-iônica, os monômeros de actina G formam a actina F. Ao longo do filamento, formam uma dupla hélice. Pode passar. Os eucariotos é uma das proteínas mais abundantes, representando 10% da proteína total em células musculares e entre 1 e 5% das proteínas em células não musculares. A actina, junto com os filamentos microtúbulos intermediários, formam o citoesqueleto, cuja principal função é a mobilidade, divisão e manutenção celular e também o movimento das células em plantas, fungos e animais. Pode passar. As funções são contração muscular, pois constitui os filamentos finos do sarcômero, que é a unidade funcional e estrutural do músculo esquelético, regulação da polarização e despolarização do filamento de actina, que é um processo dinâmico regulado, e a formação do citoesqueleto de actina, que requer o desenvolvimento de ligações cruzadas entre os filamentos de actina. Sobre a miosina, ela é uma proteína que, juntamente com a actina, formam majoritariamente a região do músculo esquelético. A miosina ela faz parte dos filamentos grossos, que recebem esse nome devido à sua espessura e à sua massa molecular. A miosina é classificada como enzima mecanoquímica. Por quê? Porque ela vai converter a energia química, que é o ATP, em energia mecânica, ou seja, o movimento, que vai ser justamente o movimento das cabeças da miosina translocando a actina. A miosina divide-se em filamento pesado e o filamento leve. O filamento pesado a gente pode chamar vulgarmente da cabeça da miosina, que possui dois sítios. O sítio de actina, que é justamente onde vai ocorrer o contato com a actina, em si a contração muscular, e o sítio da ATPase, que é uma enzima que vai hidrolisar a ATP. E o filamento leve, que é constituído de duas cadeias de fibras contorcidas em forma de hélice, como a gente observa na imagem seguinte, na imagem abaixo, e na imagem onde a miosina está em contato com a actina, promovendo a contração muscular. Pode passar. Já a tropomiosina é uma proteína reguladora que faz parte do filamento fino. Faz parte do filamento fino porque ela está entrelaçada, ela está enrolada na actina. E a sua função é evitar o contato da actina com a miosina, ou seja, é evitar que ocorra a contração muscular. A tropomiosina ela é uma proteína reguladora justamente por esse motivo. E como a gente observa nessa segunda imagem, onde o músculo está em estado de repouso, a tropomiosina ela está em uma formatação. Já na imagem acima, ele está em outra formatação, porque ela está liberando os sítios de actina para que ocorra a contração muscular. Para a gente entender a troponina, a gente primeiro precisa estar ciente de que existem filamentos finos compostos por três proteínas. São elas, troponina, tropomiosina e actina. A troponina ela fica presa à molécula de tropomiosina e fica dividida em três subunidades. Uma com afinidade à tropomiosina, outra com afinidade à actina e com afinidade ao cálcio 2+. Essa troponina ela vai regular o bloqueio do sítio de ligação feito pela tropomiosina. Também é importante a gente lembrar também que a actina e a miosina elas têm uma grande afinidade. Então, elas podem acontecer a liberação facilmente, mesmo sem a presença do complexo troponina-tropomiosina. É importantíssimo lembrar também que esse
esse complexo troponina-tropomiosina, ele vai impedir a ligação das coisas quando está na ausência de cálcio 2+. Há também o fato de que o mecanismo de liberação de citoquitina e miosina, ele vai acontecer com a chegada do potencial de ação à membrana do músculo. E quando acontece essa chegada, vai promover a entrada do cálcio e os íons de cálcio. Retomando a fisiologia do músculo esquelético, a menor estrutura funcional contrátil é o sarcômero, que é formado pela actina e a miosina, que são proteínas enzimáticas, que elas vão possuir uma grande atração entre si como se fossem cargas opostas. Porém, o que impede a atração de se concretizar é a troponina mais a tropomiosina, que formam um complexo que fica no meio das duas. Nessa estado de relaxamento, o músculo funciona mais ou menos como o Romeu e Julieta. Eles dois vão se atrair, porém, o complexo seria essas famílias que vão impedir o contato entre as duas. O cálcio nem sempre vai estar disponível de forma abundante no sarcoplasma da fibra muscular. Ele vai ficar armazenado em cisternas, que são conhecidas como retículo sarcoplasmático. Essas cisternas, elas são bloqueadas por proteínas sensíveis à voltagem. Quando essa voltagem é atingida, a proteína muda seu formato, permitindo a saída do cálcio do retículo sarcoplasmático para o sarcoplasma. Pode passar. Para que haja cálcio no sarcoplasma, é necessário que as proteínas recebam um estímulo elétrico do sistema nervoso, especificamente do neurônio motor. Assim, o cálcio vai ficar disponível para se ligar à troponina e vai permitir o deslocamento do complexo troponina e tropomiosina, como também a exposição do sítio de ligação entre a actina e a miosina, como vocês podem observar na imagem. Pode passar. A miosina, ela só vai se ligar à actina quando ela estiver preparada, ou seja, quando ela estiver energizada. A cabeça da miosina, ela possui uma região capaz de realizar a hidrólise e, consequentemente, vai usar e armazenar essa energia antes de se ligar com a actina. Com a miosina energizada e a troponina e a tropomiosina fora do caminho, finalmente, a miosina vai se ligar à actina, usando assim a energia vinda do ATP para mudar seu formato, tracionando os filamentos de actina na direção do centro do sarcômero. Dessa forma, os filamentos de actina vão se deslizar sobre os filamentos de miosina, permitindo o encurtamento do sarcômero. Esse mecanismo é conhecido como mecanismo de filamento deslizante. Pode passar. Depois disso acontecer, outra molécula de ATP vai se ligar à cabeça da miosina, restituindo assim o seu formato original. Quando isso acontece inúmeras vezes dentro do sarcômero e muitos sarcômeros dentro de um músculo, a contração muscular então acontece. E esse mecanismo vai continuar se repetindo enquanto houver ATP e cálcio disponível no músculo. No fim da contração muscular, a gente vai ter que entender primeiro que a movimentação da cabeça da miosina, ela acontece através da hidrólise de ATP. Então, o que consiste essa hidrólise de ATP? Ela é uma quebra da molécula de ATP em ADP e em fosfato inorgânico. Então, vai acontecer ciclos de empurrões da actina pela miosina. E esses ciclos de empurrões vão consistir em hidrólise de ATP, movimentação da cabeça da miosina, ligação à actina e liberação de ADP e fosfato na célula. Pode passar. A gente consegue ver todo esse processo na imagem acontecendo, tá? Mas aí também é importante destacar que a cabeça da miosina, ela vai permanecer ligada a essa actina. Então, o que acontece quando isso acontece? Uma nova molécula de ATP vai se ligar à miosina e vão acontecer mudanças na cabeça da miosina. Essas mudanças vão fazer com que ela volte à sua forma original no filamento da actina. Um distanciamento desse filamento. Aí, por conseguinte, vai ter a liberação da ponte entre a miosina e a actina, e eles vão voltar à sua condição original. O que vai ser característico das fibras musculares. Então, a actina e a miosina vão possuir essa atração, que vai ser barrada pelo complexo tropomina mais tropomiosina. Para que ele saia do caminho, vai ter um estímulo do neurônio, que vai passar pelo túbulo T até chegar às proteínas, que vão estar impedindo o sarcoplasmático de abrir. Quando ele se abrir, o cálcio vai sair, chegar no sarcoplasma e se ligar à troponina. Assim, além disso, o ATP vai ser hidrolisado para que ele junte a miosina, para que dê um impulso, para que haja um movimento de força e a miosina e a actina possam se encontrar. Assim, essa é a contração muscular. Já a questão do relaxamento pode ocorrer tanto após a contração muscular, tanto obtido por técnicas de relaxamento, ou então o uso de medicamentos. Nesse sentido, a título de curiosidade, acerca do que foi trabalhado pelo grupo, as contraturas musculares involuntárias se tratam de espasmos musculares, que são caracterizados por contrações involuntárias anormais, que na maioria das vezes vem acompanhada do enrijecimento do músculo, causando uma dor miofacial. E, na verdade, esse mecanismo de espasmo se trata de uma autoproteção do corpo para sinalizar que algo está errado e que o corpo ele encontra num estado maior de vulnerabilidade. Diante disso, isso é uma situação que pode acometer qualquer indivíduo em qualquer momento de sua vida. E esses espasmos musculares ocorrem diante de um desequilíbrio hidroeletrolítico do corpo, que acaba sobrecarregando a musculatura. Ainda assim, vale destacar algumas situações que favorecem o aparecimento dessas contraturas musculares involuntárias, que são atividades físicas em excesso, o sedentarismo, a má alimentação, a desidratação, a privação de sono e, principalmente, o estresse e a ansiedade.
E a exemplo de espasmos musculares bastante presentes no dia a dia, então a miocemia palpebrais, que se caracteriza por pequenos tremores na região das pálpebras, que são geralmente relacionadas a situações estressantes na vida de cada indivíduo, pode passar. Outro exemplo, temos a cãibra, que são contrações mais dolorosas e intensas, que dão a sensação de um forte repuxamento muscular. E ela pode se dar nas regiões do pescoço, na mão, no abdômen, na panturrilha, na coxa e nos pés. Esses espasmos musculares eles não apresentam cura, apenas tratamento. E o tratamento melhor é a prevenção, a partir de uma melhor alimentação, da ingestão de líquidos, tendo boas noites de sono e não praticando exercícios físicos acompanhado de um profissional. Essa foi a nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção.